Veja, modernamente, a Inglaterra só vai perder saindo da Europa. A população europeia, quer dizer, a economia, você imagina agora, vai ter alfândega entre a Europa e a Inglaterra e o Reino Unido. E vai ter sobretaxa para terceiros mercados e tal. É um retrocesso brutal, e a forma de unificar a Europa foi uma forma de se proteger a Europa contra os mega conflitos de China e Estados Unidos, e eles querem manter. De repente o povo inglês não é o nosso povo, que tem dificuldade, porque a manipulação é muito grande. Sabe qual é a média de escolarização do Brasil? Metade da escolarização da Argentina. Só para vocês terem clareza. A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil dá 18. Então, calma, paciência. Nós estamos construindo uma coisa com muita contradição. Uma democracia sem cidadão, treinado, sem cidadão. Mas não é o nosso povo. Cobra, né? Isso, um cidadão. O cidadão não é o cara que se apaixona por político, porra. Espera aí um pouquinho. Em pleno século XXI, tudo bem, eu tenho simpatias, eu tenho predisposição, mas me apaixonar por político de forma acrítica. O melhor da sociedade, os artistas, os intelectuais, os cientistas, tá nessa. Nós estamos, não tem mais discussão. Qual é a proposta? Vamos, vai que vai. Temos que votar agora. É o seguinte, só tem um assunto: derrotar o Bolsonaro. É isso mesmo, o único assunto. E esse monte de assunto que nós tratamos aqui, como é que resolve? Qual é a proposta? E o tamanho do buraco? E é ótimo eles não terem que lidar com isso. É ótimo eles terem o Bolsonaro pro PT, é maravilhoso nesse sentido. É uma simbiose, sabe, que na biologia tem. É um parasitismo recíproco, claramente. Total. E porque eles podem ter uma bandeira de guerra, que é tirar o Bolsonaro, e nunca ter que discutir essas coisas. Sim, e o outro diz assim: vocês querem que volte o Lula petido, roubalheira, não sei o quê, comunista? Comunista, que diabo é isso? Comunista, século XXI, putz, grilo, tenha santa paciência. O foda é que quando chega nas eleições, a gente tem uns debates que são muito ruins, né, mano? Esses debates de TV são muito engessados, e é ali que tem muita gente que forma a própria opinião. Mas, porra, o cara pergunta: ô Monark, o que tu acha que devia fazer pra educação? Bom, eu primeiro queria dizer que, porra, você é um ladrão do caralho que fez isso. Fudeu. Só isso. Né? Isso. E aí fica tipo 8 pessoas em 1 hora de programa, cada um tem 2 minutos pra falar. Mano, que porra. Calma, quem que tá aprendendo? Tenham calma. Democracia é um regime de conquista. A minha geração pode pedir calma de vocês, porque a minha geração viu na prática a política funcionando e entregando. Claro que vocês têm toda a razão de considerar que a nossa geração fracassou quando o assunto agora não é mais a questão do protocolo institucional democrático, mas a vida terrível que nós estamos entregando para vocês. Não é? Isso, e eu, como sou ligado no futuro, eu estou conectado com isso. Percebe? Vamos lá, qual é a proposta? Sabe, qual é a proposta? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Agora a coisa é cruel, irmão. A coisa é cruel. A turma do game aí, não sei o que e tal, com 12 profissionais de dados. Não, sim. Na USP. O mercado digital de games é maior que a indústria do cinema, e a gente simplesmente não faz nada sobre isso no Brasil. A gente não tem nenhuma produção. E a química fina dos remédios? Pois é. Porque alguém pode achar que é irrelevante. Não é irrelevante. Não. O lazer moderno da turma é o game. E o game é pedagógico. Tem bastante coisa. E mais do que isso, ele estimula a inteligência criativa. Né? Por exemplo, eu até hoje não consigo entender o que diabo é RPG. A minha geração travou. Porque todos os games que eu conheço tinham um objetivo. Eu jogo xadrez. Então o objetivo... ganhar ali a partida. Encurralar o rei e tal. E o RPG, percebe? No Minecraft, o meu filho vai embora e diz: é para fazer o quê? Aí começa, eu já dissipei na terceira frase. É uma nova geração, e o Brasil está condenando, nosso país está condenando nossa enorme multidão de jovens brasileiros a nada. Por quê? Porque todos têm noção do estado da arte que a tecnologia oferece em tudo. Não é trivial, nós podemos achar que game não é coisa, mas não é trivial, é o eletroeletrônico, é a telecomunicação, é o meio de diagnóstico médico, é a robótica, é a mecatrônica, percebe? 12 profissionais, eu vou checar esse número, 12 profissionais de dados, a China está formando 1 milhão. Será que o mercado
não público, qual é o nome? Privado. É isso, o mercado privado não tá cumprindo essa demanda? Não aposta em formação. Entendi. Eu soube, nessa mesma conversa que eu tive com um amigo, o Felipe, que é um cara super preparado e tal, ele estava me dizendo que um amigo dele, o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, é PhD em saúde pública, no Arizona. Eu estou só apresentando a minha turma. Tá? PhD, o cara classe média, PhD em saúde pública, o prefeito mais dinâmico da história de Fortaleza, garoto, começou e tal, e eu treinei, ou pelo menos descobri a vocação e tal. Pois bem, o Roberto estava me dizendo que um amigo dele estava numa empresa dessa de processamento de dados e fez um concurso para 300, que não era grande coisa, 300 programadores ou algo do gênero, compareceram 9. Puta que pariu. Foda, né? Meu irmão, Porra, mas olha só, o Brasil, a gente tem uma indústria para esses caras trabalharem? não tem. Não tem, essa é a precisa questão. ter. Bom, Pois a gente está ali. contratando aqui. A gente tem 8 programadores, cara. 8 programadores. 8 programadores. Eu não sei se é programador, a coisa é uma coisa que não é tão sofisticada. Entendi. Mas o que eu lhe digo é o seguinte, que a China, que a Índia, que a Coreia do Sul e tal, eu vi isso lá em Harvard, no período que eu fiquei lá em Harvard, é o seguinte, esses governos mandam muitos cérebros se treinar nos melhores institutos universitários, MIT, Harvard University, Boston University e tal, já com compromisso de voltar. O Brasil está perdendo o que nós formamos. Nós somos o 13º país do mundo em produção científica. O critério aqui é publicação, em revista especializada, contestada pelos países. 13º do mundo. Nós somos o 79º em registro de patente. A distância absolutamente monstruosa entre ciência, que vai para as prateleiras e não vira empreendimento. Porque morre no financiamento, juro alto. Não existe, a gente tem que usar até as expressões em inglês. A revolução das garagens, eu gravei um filmete sobre isso, nos Estados Unidos, aconteceu porque inventaram um tipo de capital que é assim, você tem uma ideia, essa ideia inovadora, ninguém nunca experimentou, não tem como fazer, você é um jovem, você não tem patrimônio, você não tem avalista, você não tem confiabilidade, você é um jovem, você está começando, mas a ideia é boa, então eu vou te dar um dinheiro que eu chamo de venture capital, lá vai, em inglês, eu te dou um seed money, eu te dou um angel money, e tal, e vai ser assim, ó, não vai ser um empréstimo com juro que tu não sabe se essa coisa vai dar certo ou não, não vai ser assim, vai ser assim, tu me dá 20% ou 30% da empresa se ela colar. Se não colar, ok, micou, tudo bem. Mas se colar, tu me dá 20%. O Mark Zuckerberg fundou o Facebook com o seed money de um brasileiro. Esses 20% desse... Tem um filme. Esses 20% do brasileiro fez um conterrâneo nosso bilionário. Porque o Facebook, de repente, virou sei lá quantos bilhões de dólares. Sabe quem nasceu assim? A Apple. Sabe quem nasceu assim? A Microsoft. Sabe, se o Bill Gates ou o Steve Jobs estivessem na periferia de São Paulo, não sei o que e tal, ele estava no Uber. E aqui no Brasil o cenário de venture capture não é muito forte, né? Quase nada. Outro dia tive um debate até, que era um problema de estatística, porque o cara, o Nubank é um... Está acontecendo, está acontecendo, tá, eu vi. Mas... no setor financeiro não é o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, um garoto inovador que tem uma ideia de uma arquitetura, de um game, que se colar, meu irmão, é $1 bilhão. Sim, games são isso mesmo. Será que a gente mexer... E onde é que esse garoto vai depositar essa ideia? Porque ele precisa de um computador... No Canadá. Ele precisa de um computador diferente de um PC. Sabe quanto custa uma placa de vídeo hoje da RTX, uma de alto nível? Não assim? tenho ideia. R$20 mil. Pronto, qual é o garoto brasileiro que tem isso? Poucos. Então, assim, onde é que ele toma esse dinheiro para fazer? Eu vou fazer tudo isso. Está aqui no livro. Mas, assim, isso tudo exige compreensão estratégica do país. Exige consenso ou hegemonia moral e intelectual claras, porque ninguém faz isso sozinho. Quando eu digo eu vou fazer, eu quero animar a tua decepção, teu niilismo, tua descrença, que é comum na tua geração. Qualquer gente inteligente no Brasil está machucado. Esse país nega. Você imagina o que é ser brasileiro na periferia de São Paulo? Sim, pra mim é um absurdo. O que é? Os caras vivem em estados paralelos controlados por organizações criminosas. E com que ele tem que fazer um acordo, senão não sobrevive. Exato. E tem mais medo da polícia do que do bandido. Isso é uma distopia, né? Porque é uma distopia absoluta. Com o bandido ele mais ou menos estabelece um acordo. Sobrevivência. Um modo de convivência e tal. E o bandido segura a periferia na base do terror e do clientelismo, porque está também oferecendo um esforço de legitimação ali, com proteção, por não sei o quê, papapá e tal, e a polícia de repente é o inusitado,
O meu filho que mora em São Paulo tem mais medo da polícia do que de bandido. Porque já teve algumas experiências. O cara, bota a mão na cabeça, vagabundo, não sei o que, e tal. E ele não é um vagabundo, ele é um estudante profissional, trabalhador, da paz absoluto, não, enfim, nada, zero. Mas ele, quando anda na rua, já pegou 2 ou 3 vezes, depois os caras chegam, bota a mão na cabeça, vagabundo, também, coitado do policial. É o lugar que mais morre polícia do mundo também no Brasil. É uma distopia absoluta. Você vive na guerra, você vai ficar meio... E não tem nada certo no Brasil hoje, na tua opinião? Não, tem muita experiência boa acontecendo. Localmente. Muita. E aí que é minha animação. Eu te dei aqui alguns exemplos, porque eu quero que as pessoas saibam que é possível ter saída. O problema é o mais grave da história. A crise brasileira, social, econômica, política, moral, é a pior da história. Eu conheço a história brasileira por dedicar-me a estudá-la e vivi a história brasileira por dentro 40 anos agora.